Oi, gente. Então, primeiramente eu gostaria de explicar o intuito desse pequeno podcast. Foi passado pelo professor, né, Franklin Costa, aí, professor de Psicologia e Políticas Públicas, que eu e minha turma individualmente elaborasse algo em relação ao assunto de nossa escolha. Eu escolhi Psicologia e Políticas Públicas no Sistema Prisional. Então, já entrando aí no assunto, atualmente existe cerca de 900 mil pessoas encarceradas. Né? O último levantamento aí foi feito pelo Conselho Nacional de Justiça, que revelou que até o dia 30 de nove de 2022 havia exatamente 909.061 pessoas presas aqui no Brasil. Já vemos aí que temos bastante presos aqui no Brasil, né? E assim, inicialmente o sistema prisional tinha o objetivo principal de punir, né? E até hoje esse objetivo existe, né? Porém, não é apenas punir o indivíduo privando ele da sua liberdade, mas também tem como objetivo aí a ressocialização, promovendo atividades que atuem na reintegração desse indivíduo na sociedade, para que o mesmo não venha a cometer crimes novamente. Só que assim, nos últimos anos, esse sistema tem apresentado um aumento considerável, né, de pessoas presas aí. Seja por conta de assaltos, homicídios ou qualquer outro tipo de crime que a lei determina como crime, o número de presos vem aumentando consideravelmente. E, consequentemente, isso aumenta um problema que já é existente nos presídios aqui no Brasil, que é a superlotação. Né? Os presídios, em sua maioria, já não possuem uma estrutura adequada. E aí, com a superlotação, isso aí já piora consideravelmente o problema, né? Ao decorrer do tempo, foram criadas várias leis aí, como, por exemplo, a LEP, que é a Lei de Execução Penal, que tem como finalidade efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado. E, teoricamente falando, isso deveria estar sendo posto em prática, né? Mas a realidade nós sabemos que é totalmente diferente. O governo... a gente já falou aí sobre a superlotação que acontece nos presídios, né, que não era para acontecer. Os indivíduos tinham que ter o direito de estarem em ambientes adequados, não em uma cela onde tem 20 pessoas ali vivendo. Como é que o ser humano vive? Ele cometeu crime, ele tem que... Beleza, ele cometeu crime, tá lá. Mas como é que um ser humano vive nessas condições, né? Então, o governo já não disponibiliza isso. E aí já não disponibiliza também acesso à saúde básica, tanto mental quanto física. Mesmo que existam profissionais que trabalhem aí na área de presídios, mesmo assim não atendem a total demanda, né? O governo não auxilia nisso. A educação também. Já que a gente está falando da ressocialização desse indivíduo, a gente também tem que educar ele. A gente sabe que a maioria das pessoas que estão dentro do presídio não teve educação básica. Então, já entra aí esse problema também. Então, não tem educação, não tem saúde, também não tem qualquer outro tipo de atividade considerada direito do indivíduo encarcerado, né, para que ele possa ser reintegrado na sociedade. Essas coisas aí acabam instigando, né, a revolta dos detentos, acaba gerando aí mais crime, mais violência, acaba acontecendo muitas brigas entre os detentos, consumo, venda de drogas, coisas que já acontecem lá fora, né, antes deles serem presos, e dentro do presídio, isso que não era para acontecer, acaba acontecendo, justamente por todos esses problemas aí citados. E dificulta, né, no processo de ressocialização, já que o indivíduo dentro do presídio acaba ainda tendo esses comportamentos, né? E aí também a gente já entra, né, que uma das coisas que tinha que ser disponibilizado aos presos era o acompanhamento psicológico. Essa necessidade de um acompanhamento psicológico existe dentro dos presídios, tá?
Só que não há psicólogos suficientes ou não há o acompanhamento, né, que é necessário. E aí, já que eu já falei disso, já iniciei isso, eu quero falar agora um pouco sobre a atuação do psicólogo dentro dos presídios. Então, falando um pouco sobre a resolução que regulamenta a atuação do psicólogo no sistema prisional, é a resolução da CFP, né, número 12 de 2011, a qual dá para se encontrar na internet, né, eu também vou disponibilizar para os meus colegas caso eles tenham interesse em ler. Nessa resolução, eu vou resumir um pouco aqui. O psicólogo ele deve considerar a questão social, né? Na resolução diz sobre isso, não só apenas a questão patológica, porque, obviamente, não dá pra gente trabalhar só com a questão patológica, o psicológico. Tem toda a questão social, né? Então, o psicólogo ele deve considerar, sim, isso. Também é vedado ao psicólogo atuar na disciplinação. Não tem como o psicólogo estar lá trabalhando com o indivíduo, né? Fazendo o que o psicólogo tem que fazer. É disciplinar o indivíduo. Não tem como ele estabelecer isso. Até porque isso também pode até atrapalhar o processo, né? Todo o processo que o psicólogo está ali tendo com o indivíduo. Então, também é vedado ao psicólogo atuar nisso. E entrando um pouquinho aqui, o psicólogo ele tem que trabalhar no sofrimento mental, né? Porque, assim, é óbvio que a gente tem que considerar a questão patológica, a questão social. E a gente também tem que considerar todo o sofrimento daquele indivíduo, né? Porque ele chegou ali. O que aconteceu com ele? Então, o psicólogo, ele trabalha nisso. Inclusive, também o sofrimento que é causado pelo próprio encarceramento. Porque você ser privado da sua liberdade já é uma coisa que causa danos. A gente, na pandemia, sofreu isso. É óbvio que não dá pra comparar, né, gente? É uma realidade totalmente diferente. Mas na pandemia, nós ficamos dentro de casa e a gente acabou gerando muitas coisas. Veio aí mais problemas de ansiedade, depressão, entre outros tipos de transtornos e problemas, enfim. E você tá dentro de um presídio, que já é ruim você tá dentro de um lugar onde você não sai, não faz nada. É óbvio que o indivíduo lá cometeu o crime, ele tem que estar lá. Mas imagina você estar dentro de um lugar que não tem o básico, onde as celas são superlotadas, onde você não tem acesso à educação, ou quando tem, não é a educação que deveria estar sendo ali colocada, né? Saúde, enfim. Então, o psicólogo, ele trabalha com isso também. Tanto o sofrimento antes do presídio, né? Tudo que já passou, enfim. Mas o sofrimento que também é causado pelo próprio presídio, pelo próprio encarceramento. E também, né, o psicólogo aí tem que trabalhar de acordo com a LEP, né, que eu falei aqui um pouquinho antes, que é sobre o que a LEP propõe sobre ressocialização. O psicólogo ele tem que trabalhar em conjunto com toda a organização do sistema prisional, né, ali com o indivíduo, enfim, para buscar essa ressocialização, essa reintegração do indivíduo na sociedade. Enfim, dei um resuminho geral, né? Até para não ficar muito longo isso daqui. Mas uma coisa que particularmente me chamou muita atenção foi isso de trabalhar o sofrimento mental do indivíduo. É um assunto que me interessa bastante. Sabe, entender como o indivíduo chegou ali, entender todo o processo, tudo que passou, é uma coisa que me chama bastante atenção. Por isso mesmo eu quis escolher esse tema de sistema prisional. A psicologia criminal é uma coisa que me chama atenção, apesar de eu ainda não saber muita coisa, mas é uma coisa que eu gosto bastante.
toda essa questão de trabalhar o social, o patológico. O patológico é uma coisa que me chama a atenção também. Fugindo um pouquinho do assunto, a psicopatia, por exemplo, é um assunto que me chama a atenção. Mas, enfim, basicamente é isso. Eu acredito, e também isso é reforçado em vários debates aí, de vários psicólogos e outros profissionais que trabalham na área prisional, que a gente tem que continuar elaborando debates, abrindo discussões para novas possibilidades e também garantir, né, não só o direito que o indivíduo tem de saúde mental, o atendimento, o acompanhamento psicológico, mas garantir todo a saúde física, a educação, enfim. E é isso. Muito obrigada pela atenção. E eu espero que eu tenha saído bem no meu trabalho, né? E é isso.